Boa tarde, Cira. Que prazer, rapaz. Prazer, senador. Como foi a reunião aí com a ministra e que se tratou da Eletrobras, dos problemas que nós estamos tendo aqui, senador? Pois não. Pois, ó, por coincidência, Cira, eu acabo de receber aqui uma cópia, inclusive, de um documento encaminhado também pelo governador, dirigido à presidenta Dilma, e um relatório de algumas providências que nós ficamos tratando com o ministro Lobão. Veja só, primeiro que a gente está cobrando é solução. O que claramente há necessidade aí na Eletrobras, o Piauí. Teve esse fato de Parnaíba, fatos em Teresina, mas eles ocorrem também em outras regiões. Primeiro, a autonomia administrativa e financeira na Eletrobras Piauí. Ou seja, você tem hoje uma gestão onde a maior parte das decisões, são raras as decisões que são possíveis serem tomadas no Estado, são tomadas no Rio de Janeiro, né, pela direção da Eletrobras no Rio de Janeiro. E isso engessa as condições de gestão, ou seja, a equipe local está ali acompanhando, vendo, queimou um transformador, tem que fazer manutenção de linha, enfim, não pode, está engessada. Então, isso é uma necessidade. A outra são investimentos que estão programados e que precisam de agilidade. Entendo. Nesse ponto, a ministra foi muito enfática, né, que trataria, ela mesma iria chamar com a equipe da Eletrobras e do Ministério e da área da Fazenda, reconheceu pelos dados que foram apresentados e realmente aí tem um atraso. O quê? Tem que fazer uma nova linha de Piripiri para Parnaíba. Para quê? Hoje tem uma linha, mas se der problema nessa linha, você fica com uma região inteira sem energia. Sim. Já foi feito o projeto licitado, falta o quê? Só iniciar a obra. Então a ideia é de autorizar imediatamente o início da obra. Tem um linhão ali para o sul do estado, que vem do Tocantins em direção a Gilboés, Bom Jesus, daí vai para São João do Piauí, que também está pronto para ser feito o leilão. É uma obra grande, uma obra importante, que coloca mais carga, mais força de energia ali para todo o sul do estado, que é uma região que se desenvolve bem. E assim, em Teresina, um conjunto de obras de subestações ali na região do Parque Industrial, ali do Polo Industrial. Tá? Previsto fazer mais uma subestação e um conjunto de redes baixas. Então, ela ficou de, ainda nos próximos 15 dias, fazer essa agenda com a Eletrobras, com o Ministério da Minas e Energia e da Fazenda, para dar solução. E o outro tema do Luz para Todos, que também está programado apenas 8 mil ligações, faltam 16.500 e ainda 8 mil novas ligações. Então faltam cerca de 200 milhões para completar todo esse sistema. Eu acho que foi uma agenda positiva com a ministra Gleice. Tratamos ainda de rodovias, por exemplo, o início da obra ali da Bahia Caracol em direção a Guaribas, Bom Jesus, que é uma BR que está pronta para começar e vem hoje e amanhã e não começa. A BR-222, o projeto da ferrovia aí de alta direção a Teresina e o trecho de alta direção a Luiz Correia. O Porto, ok, ela já tinha manifestado a semana passada, também para o governador, que está assegurado 156 milhões, que é o valor do projeto, para a etapa da nova obra e da dragagem. Tratamos aí da Fiocruz, tratamos... Agora, o Porto, inclusive, o senador, me desculpa lhe interromper, o Porto, inclusive, é um recurso já que está incluído no PAC, seria isso? Sim, o do Porto no PAC, esse é o lado bom. O Porto entrou, já estava no PAC, ele agora entrou no Plano Nacional de Portos. Dos Portos. Isso. O que tem de novo nisso? É que, além da obra do Porto, o novo plano, ele garante, além do recurso para a obra do Porto, que é a conclusão, para a obra da dragagem e mais o do acesso ao Porto, que no nosso caso é a ferrovia. Então, eles estão agilizando para concluir o projeto do trecho, da recuperação do trecho da ferrovia, de Teresina Altos, em direção a Luiz Correia, tá certo? Para que a gente possa ter já este ano solução, licitação para
em 2014 está começando também essa obra. Tá certo, senador. E ontem o PT completou aí, fez aniversário, completou 10 anos no poder, fez uma comemoração, embora tenha isolado lá o grande Zé Disseu, o Zé Genuíno, deixaram ele só na plateia, mas no Senado teve manifestações contrárias. O tucano Aécio Neves apontou 13 frustrações petistas e o senhor o respondeu, porque o senhor não entende assim. Não é isso, senador? Veja, eu acho que é da democracia você ter a visão de quem é governo e a visão de quem é da oposição. Como alguém que se coloca como pré-candidato a presidente, o que eu achei estranho, todos nós estávamos acompanhando, é a não apresentação de alternativa, ou seja, faz a crítica, mas não apresenta alternativa. Como o próprio Aécio Neves, senador Aécio Neves, disse na fala dele, e eu lembrei isso, olha, eu estou falando aqui de forma superficial. Ele foi um discurso, como ele mesmo intitulou, muito superficial para alguém que é candidato a presidente. Eu, do outro lado, apresentei, olha, eu poderia ter milhares de destaques que eu poderia apresentar aqui do nosso governo. Escolhi 45 pontos. Lembrei, por exemplo, era o Brasil, ali em 2002, quando o presidente Fernando Henrique terminou o mandato, era um país entre os mais pobres do mundo, um país com 40 milhões de pessoas na miséria, na pobreza, 36 milhões desses já foram para a classe média. Era um país que tinha, gerava uma riqueza anual de 500 bilhões de dólares ano. Hoje nós estamos gerando 2,5 trilhões de dólares ano com investimentos, com crescimento descentralizado em todo o Brasil. O Piauí tinha produzido uma riqueza de 7 bilhões, hoje ultrapassa de 22 bilhões por ano. Então, o que eu estou dizendo, você não pode negar os avanços que teve nessa área mesmo, todos os problemas, na área de energia, de estradas, na área relacionada à educação. Quantos institutos federais nós tínhamos, quantos temos hoje? Quantas presença da Universidade Federal, presença da Universidade Aberta, do Pronatec, de ensino médio, que praticamente não tinha no Piauí, foi ampliado. Ou seja, eu cito o Piauí, mas isso vale para o Brasil inteiro. Então tem muita coisa para fazer. O que eu também disse, isso aqui, ainda tem muita coisa para fazer. Como a presidenta Dilma colocou no lançamento aí, no momento em que ela coloca os últimos 2,5 milhões de pessoas que estavam na miséria, tirando a miséria agora a partir de março, com transferência de renda, ela dizia lá, olha, o fato é que isso aqui é só o começo, agora a gente tem que... O Brasil não quer ficar só transferindo dinheiro para as pessoas. Essas pessoas estão matriculadas nas escolas, por isso ProUni, por isso mais vagas de ensino público, mais vagas também, inclusive na faculdade privada. O filho mais pobre poderia sentar ali lado a lado com o filho do mais rico e poder estudar, ter a bolsa, ter a condição de estudar, poder garantir as condições de melhorar a saúde. Ele tem grandes desafios nessa área, você mesmo acabava de lembrar há pouco, tá certo? Enfim, essas obras que eu falei aqui. Então, o que eu quero dizer é que nós estamos mais animados ainda pelo que estamos fazendo e vamos fazer. Agora, ninguém pode negar que em 10 anos a mudança foi muito grande no Brasil e no Piauí. Então, tem muita coisa ainda para fazer. Foi isso que eu, sinteticamente, transmiti com 45 pontos, já que ele pegou 13, eu também, simbolicamente, peguei 45, que é muito mais do que 13. Exatamente mostrando que as áreas que o Brasil tinha lá atrás, por exemplo, aproximadamente, vamos dizer aqui, uma população da classe média que era aproximadamente a metade da população. Hoje nós temos 84% da população na classe média. São pessoas que podem ter poder de comprar coisas, poder comprar uma bicicleta, comprar um celular, uma televisão, uma geladeira, uma motocicleta, poder comprar um veículo. Ou seja, o piso nacional dos professores, para dar um exemplo, eu lembrei, eu era governador na época, e o PSDB, através do próprio Aécio e de outros, entraram com uma ação no Supremo contra o pagamento do piso nacional. Eu dizia, olha, se o Piauí pode pagar, quem não pode pagar? O governador Gil está pagando agora 15% acima do piso
normal. Bom, eu cito esse exemplo, a expansão do ensino técnico era proibida por regra, é uma coisa absurda. Tá certo? O Brasil precisando de pessoas de área técnica, não só de área superior. Então isso foi mudado. Então eu digo que não somos perfeitos, não temos nenhuma perfeição, tem muita coisa para fazer, mas é inegável os avanços que tivemos. E estamos prontos para esse senador. Debate, seja no plenário, onde quer que seja. Tá bom, muito obrigado então ao senador, que respondeu ontem ao senador Aécio Neves, né? E aí descreveu para a gente alguns pontos que ele colocou no discurso lá. Muito obrigado, senador Wellington Dias, tá?